Ainda dá tempo de comprar Bitcoin? Será que é uma bolha? Será que é só especulação? Fala aí, Lucão. Tudo Vamos certo? falar de Bitcoin hoje? Você sabe que um cliente me perguntou ontem isso, Marcelo. Pô, eu queria comprar Bitcoin. Será que eu já perdi o bonde? Será que eu deveria entrar agora com esse preço mais alto mesmo? O que fazer? Bom, vamos trazer algumas notícias aqui para mostrar para o pessoal o que a gente está enxergando aqui no mercado, né? Sobre o que a gente faz com o nosso... Opa, aqui é ao vivo, pessoal. Desculpa, tinha preparado tudo para não acontecer isso e aconteceu. Mas tá minimizado. Bom, vamos lá. Enfim, o que tem acontecido no mercado? Larry Fink, CEO da BlackRock, Lucão, lá em 2017. BlackRock, só para fazer uma contextualização, maior gestora de fundos de investimentos do planeta. Trilhões e trilhões de dólares sobre Exato. gestão, né? E daí o que ele fala? Bitcoin apenas mostra a quantia de demanda por lavagem de dinheiro que existe no mundo. É um índice de lavagem de dinheiro. É uma quote forte aí, hein? Vixe, pegou forte ali. Vamos ver isso aqui, Lucão. Outra aqui. Rússia proíbe o uso de criptomoedas. Isso em 2022. Vai lendo aí que eu tô sem óculos. China proíbe e declara ilegais transações com criptomoedas no país. 2021. Perto do meu 2021. aniversário de uma prima, 24 de setembro. Bom, agora a gente, assim, claramente a gente acaba tendo, né, Lucas, uma mudança ali de posicionamento, né, dessas gestoras. Não sei se da Rússia, da China, a gente vai mostrar aqui logo na sequência. Não sei se vocês têm acompanhado, né, com minuciosidade esses movimentos, mas o que acontece é que a opinião desse pessoal mudou bastante, né, Lucas? Deu uns 180 graus, né? Deu uns 180 graus, não 360 que você volta para o mesmo lugar, não. tem que tomar cuidado. Mas Bom, é isso, né, pessoal? Quando surgiu a tese das criptomoedas, né, depois das primeiras grandes valorizações, começou a chamar bastante atenção. Isso antes de IPO na B3, antes de ETF, né, muito antes ainda. Alguns governantes, e eu confesso que até eu, né, assim, tenho uma posição relativamente cética, tenho cada vez mais estudado o assunto e enfim. Então, por isso que você me trouxe aqui, né, Lucão? Exato, para te fazer algumas perguntas. Um cara que investe desde 2017 aí na para te fazer algumas perguntas e aprender um pouco junto com você e, claro, passar um pouco do nosso conhecimento também para o investidor. E a gente vê uma mudança muito grande, né, de gestores de países, né, que eram céticos e viam com maus olhos, agora começando a ter um incentivo maior nessas classes de ativos. O que tem acontecido, Marcelo, de lá para cá, que a gente tem visto essas mudanças? Vamos voltar aqui para a nossa tela compartilhada, né? Então a gente começou falando ali do Larry Fink, olha que interessante. Já em aquilo era 2017, né? Já em 2021, ele fala aqui que, né, a gente ainda precisa, que ainda é muito cedo para determinar se as criptomoedas, né, são apenas uma ferramenta especulativa, né? Então, isso há alguns anos atrás. E olha só que interessante, né? O próprio Larry Fink, ele vem depois e faz um meia-culpa. CEO da BlackRock faz meia-culpa sobre Bitcoin. Eu era um cético orgulhoso e hoje, né, ele enxerga o ativo como ouro digital, Lucas. Por que, Marcelo? Vamos começar sobre esse ponto, né? Por que tem tanta gente que compara o Bitcoin com o ouro digital? Quais são as características do Bitcoin? O que ele é de fato que daria essa característica de escassez, por exemplo, né, e de segurança que muitos atribuem ao Bitcoin, lógico, na forma digital? Tá. Opa, fala investidor, tudo bem? Vindo do futuro aqui falar que eu fiquei o vídeo inteiro falando que existem 29 milhões de bitcoins, mas o número é 21 milhões, tá bom? Desculpa aí, fazendo essa retificação. Aos super experts de Bitcoin, a gente tentou explicar de uma maneira simples, tá? Que esse é o nosso papel aqui, transmitir a informação de uma forma simples. Então, se alguma coisa não ficou tecnicamente super em linha aí, a gente pede desculpa também, tá bom? Um abraço e bom vídeo. Tá, vamos lá. Por que ouro digital? Porque, assim como o ouro, né, é diferente das moedas dos países, que a gente tem emissões, né, de bancos centrais, impressão de dinheiro, né, entre aspas, né, a expansão monetária, dentro do Bitcoin, a gente tem um lastro
limitado de moedas. Então a gente tem 29 milhões de bitcoins no mundo e isso é tudo. Então, pessoas que perdem sua senha, pessoas que perdem o pendrive onde essa bitcoin está armazenada, pessoas que morrem e não passam a senha para ninguém, nem falam que tem bitcoin. Então, bitcoins, elas, diferente de dinheiro, que são criados, ela não é criada, o lastro já é limitado a essas 29 milhões. E ao longo do tempo, inclusive, esse lastro acaba diminuindo por perdas, tá? Então, é um ativo que você não é inflacionário, tá? Então, você não tem inflação da Bitcoin, não são criadas novas Bitcoins. Então, eu acho que isso que faz ela ficar mais parecida com o ouro, né? Porque o ouro, a gente tem uma determinada quantia de ouro no planeta, né? Então, a gente não vai, a não ser que a gente ache uma lua ali, um planeta onde a gente consiga minerar do espaço aí ouro que tenha polos, e que tenha mas de qualquer maneira vai ser escasso, né? Assim, é escasso, mas diferente do Bitcoin que só tem 29 milhões, o ouro, esses dias acharam uma nova reserva na China, por exemplo, de 200 bilhões de dólares em ouro. Então ainda se descobre ouro, apesar dele ser limitado, tem muito ouro aí para ser encontrado, né? Então a gente não sabe mensurar quanto de ouro que a gente tem disponível. Assim como o ouro, né, o mercado de criptomoedas, né, de Bitcoin, para falar especificamente do ativo que nós estamos conversando aqui, usa também o termo mineração, né? E essa mineração ela ainda está acontecendo, né? Ou seja, não chegou-se ao limite da quantidade de Bitcoins que nós vamos ter em algum momento futuro. Na verdade, te interrompendo, a mineração do Bitcoin ela é ilimitada, né? O que acontece é que de tempos em tempos a gente tem o que a gente chama de halving, a gente vai mostrar aqui também o efeito desse halving para o Bitcoin. E o que é esse halving de uma maneira bem simples? O minerador, o que é a mineração? Estão acontecendo operações de criptomoedas, tá? E o minerador ele vai lá e ele valida essas operações, né? Então ele faz com que Bitcoin saia do endereço A e chegue no endereço B. Esse bloco, né, blockchain, diversas Bitcoins em movimento ao mesmo tempo. E esses mineradores vão validando esses blocos de transações por um décimozinho, milésimo de centésimo de Bitcoins ali. Ou seja, ele tem um pedacinho de cada operação que ele valida, de cada bloco que ele valida, ele pega um pedacinho. E o halving é o quê? É quando a dificuldade de você minerar ela fica o dobro, ou seja, você demora o dobro de tempo para minerar um Bitcoin. Então esse é o halving. Então de tempos em tempos a gente tem um halving dentro do mercado de Bitcoin. E esse halving ele serve para quê, Lucas? Para que a gente, conforme o poder computacional vai aumentando, né? Ou seja, conforme esses blocos eles são validados com mais velocidade, né? Então, para a gente não ter uma força em excesso para quem minera Bitcoin e colocar muita Bitcoin no mercado e fazer o preço dela cair, então por excesso de oferta, né? Acontece o halving de tempos em tempos, então que dobra, né, a dificuldade de minerar um Bitcoin. Ou seja, a recompensa pela mineração ela vai ficando cada vez menor, né? Isso, na verdade, a recompensa por hora minerada, né, vamos dizer assim, ela acaba sendo menor, né? Então, assim, como a dificuldade é maior, você precisa endereçar o dobro de esforço para minerar a mesma quantidade. E quando a gente fala em operações, se você conseguir, né, explicar para a gente o que seria uma operação exatamente do Bitcoin, né? A gente ouve muito falar em blockchain. O que é esse blockchain, Marcelo? É um grande sudoku? É uma matrix? O que exatamente que é esse blockchain para a gente entender, né? Como que uma coisa se liga à outra, como que isso é validado, né, de operação para operação? Lucas, eu não sou especialista em criptomoedas, tá? Mas da forma como eu entendo, explicando de uma forma simples, de novo, é um bloco de operações que está sendo negociadas ou que já foi negociadas, né? E a operação, se você negociou, se você mandou uma criptomoeda, uma Bitcoin do endereço A para o endereço B, ela vai estar no meio daquele bloco, então não existe a rastreabilidade, né? Da onde que foi, quem que é o Lucas, quanto que dinheiro que ele mandou,
porque a tua transação ela vai estar num bloco ali de outras transações que são validadas ao mesmo tempo, de forma anônima, por esses mineradores. Então, de forma bem simples, tá, Lucas? Eu não sou um especialista aí na tecnologia, não sou um nerd aí da programação, mas de forma simples é isso. Então, as pessoas usam poder computacional para validar um bloco de operações ali. Tá. E quem quer investir nessa classe de ativo precisa entender tudo isso, Marcelo? Qual que é o nível de conhecimento que você precisa ter para fazer uma alocação em criptoativos? E aqui trazendo um pouco para o nosso lado, né, de investimentos. O que o investidor precisa entender desse universo de criptos para começar a alocar, se ele entender que fizer sentido para a carteira dele, claro? Cara, existem dois caminhos, né, Lucas? Você ir atrás de uma corretora de criptomoedas, então você ter uma chave ali da tua carteira de criptomoedas, onde você tem um endereço e você usa corretoras para comprar Bitcoin por esse endereço, enviar para outras corretoras. Enfim, você pode pegar essa Bitcoin que está na corretora e armazenar ela num pendrive. Tem todo, né, uma estrutura que você acaba, assim, por falta de conhecimento, você pode cair numa corretora que não é muito confiável, né? Você pode armazenar num pendrive da forma também que não é mais adequada. E assim, então você acaba tendo muitos riscos hoje em dia, o brasileiro, por falta de informação, tá? De investir diretamente na criptomoeda. E hoje, né, para quem não quer ter o Bitcoin para fugir do país, né, ou para o governo não saber quanto que ele tem de dinheiro, se você quer ter Bitcoin só pela questão de ter uma reserva de valor em cima daquele ativo, eu acho que o meio mais adequado hoje são via os ETFs, né? Então a gente tem e outros fundos de investimento. Então todas as casas têm, a BTG tem, a XP tem, mas hoje tem a Hashdex, tá? Que é uma gestora de recursos que investe de uma forma ela faz todo esse operacional de guardar o Bitcoin da forma correta, da forma mais correta possível, né, Lucas? Então, utiliza os grandes players do mercado global, inclusive, né, para fazer essa custódia e as operações financeiras que ela atua em cripto de modo geral, não apenas no Bitcoin. Tecnologia para evitar um hacking ou qualquer outra coisa do tipo. Então você consegue comprar Bitcoins hoje, e eu acho que é o jeito mais seguro para você que, de novo, que não quer ter a ferramenta Bitcoin, mas quer ter uma reserva de valor atrelada a esse ativo, que é o Bitcoin. Eu recomendo, assim, daí, de novo, né, não recomendo você investir em Bitcoin, mas se for investir, eu acho que o meio mais tranquilo, né, de você fazer isso é via os ETFs, tá? Então, você conta com profissionais para fazer aquilo ali de uma maneira adequada para você. Esses ETFs são negociados na bolsa, na B3, né? Então, a gente tem o BITH11, o HASH11, que são ETFs de criptomoedas que a gente tem aí negociados. E tem fundos de investimento também, como eu já disse, te colocam essa exposição, né, sem ser os ETFs. Às vezes, ou seja, o mercado tradicional também vai proporcionar isso. Sim. Beleza. E aí, você Lucão? diria que, então, essa é a maneira mais segura de fazer os investimentos? Nada de fazer custódia individual, Marcelo? O que você diria, assim, com relação... eu quero fazer o investimento numa corretora tradicional, como a gente falou aqui, por exemplo, o BTG Pactual, ou vou fazer minha custódia, né? Quando que eu deveria pensar, cara, para essa parcela das minhas criptos eu deixo numa corretora tradicional e essa parcela eu vou fazer uma custódia privada minha de outra maneira? Se você só vai ter custódia privada, de novo, se você sabe comprar isso aí de uma forma adequada, sabe armazenar de uma forma adequada, entende os riscos, né? E quer ter a ferramenta, de novo, acho que essa é a principal... Como transação financeira, né? Também. Se você quer usar aquilo, eu vou para os Estados Unidos e não quero que o governo saiba quanto eu estou levando de dinheiro para lá, e sei lá. Enfim, é um dos motivos, né? Então, assim, não é uma questão de alocação de portfólio, tenha 20% na Cold Wallet, 20% na corretora, não. É mais uma decisão que você vai tomar sobre o teu perfil, né? Para que eu quero ter essa criptomoeda na carteira. E com relação a preço, Marcelo, tá caro demais? É hora ainda, não é? O que a gente diria para os nossos investidores? Vamos voltar a olhar ali as notícias? Bora, vamos lá. Vamos lá, pessoal, porque a gente falou do Larry Fink, né? E falamos da Rússia também. Mostramos algumas coisas, né? Vamos voltar a olhar ali, porque eu acho que hoje o maior motivo, né, das criptomoedas voltarem ao radar
é a questão da geopolítica, né? Ela está sendo usada como uma arma, né, nessa Guerra Fria que a gente está tendo aqui ainda no Brasil, e como arma, né, ela acaba se valorizando junto, porque hoje existe o risco especulativo, existe o risco de bolha, existe o risco da Bitcoin no futuro não valer nada, valer R$1. Existe. Mas tem que ser dito. A cada compra de Banco Central, ela fica cada vez mais interessante. Então, se você alocava recursos de uma forma arrojada no passado e não tinha Bitcoin como o Lucas, eu acho que está tudo bem. Mas eu sou um cético que não quer pagar para ver, então eu tenho um pouquinho na minha carteira. Tá. E agora provavelmente você já está ponderando aumentar um pouco da exposição, porque quem não tem hoje é louco. Então, hoje a gente tem o que, pessoal? Abrir aqui novamente e compartilhar a tela aqui para o pessoal. A gente tem o que então? Rússia proíbe o uso de criptomoedas. T0. T1. Ninguém pode proibir o Bitcoin, diz Putin, ao defender alternativas ao dólar. Olha a geopolítica aí. Ou seja, né, como os Estados Unidos utilizou o dólar como uma ferramenta de guerra, vamos dizer assim, né, como uma punição, congelou ali as reservas e proibiu as transações também da Rússia, eles entenderam que precisariam utilizar outras maneiras de transações financeiras e as criptomoedas acabaram entrando. Voltaram ao radar. Né? Então voltaram ao radar. E olha que legal, Lucas. China proíbe a mineração e declara ilegais. Né? Então a gente mostrou também essa notícia aqui. E daí, no T1, né? No T0 vou proibir. No T1, deixa eu dar um F5 aqui. No T1 após subir 350%. Desde o último banimento, em 2021, China volta atrás pela 7ª vez e reconhece Bitcoin como legal. Então, com certeza, né, aqui a gente está falando da China, a gente está falando também de geopolítica. Né? Pessoal, a China é uma ditadura. Ela só vai querer que o cidadão dela acumule Bitcoin se ela achar que aquilo ali vai ser bom pro país, não pro cidadão. Né, para o país, a gente está falando quando a gente fala dos interesses da China como país, a gente está falando de interesses geopolíticos. Sim. Então, acho que entra aí também essa dinâmica, né, de geopolítica em cima, e eu vou responder a tua pergunta, tá? Que você perguntou, será que tá na hora, tá barato, dá para comprar Bitcoin? Pessoal, olhando todo esse cenário que a gente está pintando aqui para vocês, né, de que a Bitcoin ela vai ser usada nessa Guerra Fria como arma pelos países. Então, tem estudos que mostram que que é aquela parte inóspita da Rússia, que é a Sibéria, né, que é o deserto gelado, que lá pode ser um ótimo lugar para se minerar Bitcoin devido a clima, enfim, outras qualidades que tem ali na região, energia barata e tudo mais. O próprio Trump, né? Não sei se eu mostrei, vou mostrar aqui e voltando aqui para a tela compartilhada. Opa, agora eu falei de novo. O próprio Trump, né? Ele está tendo ali, ele entende essa geopolítica e ele está tendo a promessa de campanha, né, Lucas, dele, que ele vai criar um ambiente que proporcione, né, o ambiente de cripto. Ele quer que o ambiente de criptomoedas rode em volta dos Estados Unidos. Exato. Né? Ele não quer dar essa bandeira. Se as criptomoedas forem crescer no mundo, que seja os Estados Unidos a liderar, né? Essa é a frase que ele tem dito bastante. Exatamente. Inclusive, Miami hoje tem sido um dos grandes centros aí da criptomoeda. Então, eles têm a gente tem o touro de ouro, né, no mercado de ações, e lá eles têm o touro da Bitcoin de cripto, né? Um touro todo moderno. Aí depois vocês procurem aí. E assim, falando de halving, você perguntou se está barato, né? Falando de halving, por que aqui tá? Eu abri o errado aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir um outro material aqui. Um segundo, pessoal. Aqui é ao vivo e a cores. Não, só que eu acho que era um outro. Esse aqui, ó. É esse aqui. Tá bom, pessoal. Vamos lá. Opa, aqui, ó.
Então, você vê que a cada halving, que é o aumento da dificuldade de minerar, né? Que o Bitcoin ele sempre tem altas expressivas, né? Então, o primeiro halving lá em 2014, daí aqui em 2016, 2020, 2012, 16, 20 e 24. Isso. O Lucas está me ajudando aqui que eu estou sem óculos, pessoal. Então, a gente acabou de ter o último halving. Tá? Há poucos meses a gente não teve o bull market que a gente teve nos outros halvings. Uhum. Então, assim, é esperado esse bull market de novo, porque agora os mineradores eles não têm a demanda, né, a oferta, aliás, que esses mineradores colocam de Bitcoin no mercado, ela diminui, porque eles têm mais dificuldade de minerar, e isso faz com que, se a demanda for a mesma, ou seja, oferta e demanda, né? Se a oferta diminui e a demanda é a mesma, tende... A gente poderia fazer uma comparação, né? Houve-se muito no mercado com relação ao OPEP, por exemplo, né? Ou, enfim, outros países aí, Estados Unidos, por exemplo, também é um grande extrator de petróleo, né? Uhum. Se eles têm um corte, uma redução da extração, isso afeta o preço geralmente de maneira inversa, né? Então, se tem uma produção menor, o preço da commodity vai aumentar. Então, se tem uma dificuldade maior, uma recompensa maior pela mineração, pela criação de novas criptomoedas, né? No caso o Bitcoin que a gente está falando, deveria ter uma tendência, né, de aumento de preço. Aqui a gente não está garantindo nada para ninguém, né? Não sabemos o futuro, mas é olhar o histórico aí, o que tem acontecido nos últimos anos. Do mesmo jeito que preços de insumos médicos ali em 2020, por obviedade, triplicaram de preço, respiradores e por aí vai. Uhum. Bom, então, respondendo o Lucas, né, será que tá barato? Pessoal, pensando na geopolítica, né, e com esse efeito do halving, que ainda não tivemos o bull market em pós-halving ainda, enxergamos aqui como hoje a tese ela está cada vez mais validada. Uhum. Né? Então, tem lá os motivos, né, ou a utilidade que uma moeda tem. E a Bitcoin, então, ela tem que ser reserva de valor, ela tem que ser transacionável, ela tem que ter um valor atribuído, tem todas aquelas premissas, né, que uma moeda tem que ter de premissa para ela, de fato, ser uma moeda válida no mercado. O Bitcoin, cada vez mais ali, então, ele acumula essas características de moeda, tá? E se ele vai ser uma moeda... Ele está muito mais parecido, como a gente falou aqui no começo, com o ouro, tá? Do que com qualquer outro ativo que a gente tenha no mercado, pela sua característica de escassez. Ou seja, parece mais com uma commodity mesmo, até como a gente falou, ouro, petróleo, do que com o euro, dólar ou alguma outra moeda fiduciária por aí, né? Uhum, com certeza, até de novo, porque não há emissão em massa de Bitcoin. Beleza, show de bola. Beleza, show de bola. A gente passar por bastante coisa com relação ao Bitcoin. É um assunto que está muito em alta, a gente tem respondido os nossos clientes e investidores com frequência com relação às criptomoedas. Cada vez mais eu vejo a necessidade do investidor de participar desse movimento também, né? Então, às vezes o cara fala assim, pô, eu sei que tem risco, mas será que o risco... E daí a gente entra um pouco até no fear of missing out, né? Será que eu ficar de fora não é um risco maior? Vamos começar a colocar o pezinho devagarzinho, entendendo, estudando a tese. É o que a gente tem visto. E nosso papel aqui é controlar o risco que a gente vai expor, né, nesse ativo. Então, a gente entende ainda que é um ativo muito arriscado, nenhuma carteira vai ter, né, não recomendamos nenhuma carteira ter 5% da carteira em Bitcoin, está rodando ali na casa dos 2%. Então, assim, a gente tem cautela em recomendar, recomenda-se só para o perfil arrojado de investidores, né, e nesse perfil arrojado ainda a gente controla a exposição. Legal, show de bola. Beleza, Lucão? Bom, se você gostou e esse vídeo te ajudou em alguma coisa, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para seguir assistindo os nossos conteúdos ao longo de 2025 e, claro, compartilha com seu amigo que também gostaria de entender um pouco mais sobre o Bitcoin. Como somos péssimos youtubers, a gente sempre esquece de vocês. Pedir o like aí de vocês. Quem chegou até aqui, pô, deixa o like, manda para umas 3 pessoas aí que já ajuda muita gente. Tá bom? Valeu! Um abraço, pessoal. Otimize seus investimentos. Falou, Lucão. Um abraço. Valeu!